Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bastidores do Sucesso. Como sempre, agradecer ao On Air Podcast pela oportunidade maravilhosa que me deu e proporciona todos os dias a convidar as pessoas que eu quero ter aqui com sucesso, mas que não falaremos desse sucesso, mas falaremos sim do caminho que é preciso fazer para nós continuarmos a crescer, necessariamente às vezes com dor, e normalmente é sempre mais com dor, não tem que ser, mas provavelmente nós portugueses temos muito essa tendência, não são só os portugueses, eu acredito que no mundo inteiro, é só quando acontece alguma coisa menos boa é que nós estamos dispostos a fazer e a pagar o preço para sair dali. Acho que podemos minimizar isso, não quer dizer que no caminho para o sucesso e que estejas tu focado e estejas tu a fazer aquilo que é importante fazer, não vais cair, porque vai doer, mas é exatamente isso, é como o velho ditado diz, não são as vezes que tu cais, mas é as vezes que tu te levantas cada vez mais forte. E hoje eu quero-vos dizer que também tenho, como sempre, não é, convidados muito especiais, eles são todos muito especiais e foram escolhidos muito a dedo por algum motivo, não é? Cada um deles representa algo na minha vida, ou esteve presente ou está presente, aliás estão quase todos presentes em várias áreas da minha vida, e hoje eu tenho para vos apresentar aquele que é o responsável pelo meu crescimento em termos de negócio, pelo alargamento da minha visão e crescimento em termos financeiros, e acho que ainda é um processo que ainda está em evolução, estamos sempre em evolução, mas é a pessoa que conseguiu abrir de uma forma simples, calma, serena, aquilo que é uma perspectiva de futuro muito abundante e ser totalmente livre no que diz respeito à parte financeira, ou seja, não precisar propriamente de trabalhar muito para viver de rendimentos. Então quero-vos apresentar aquele que é hoje o meu diretor comercial, o meu amigo Paulo Castro. Olá. Obrigado por teres aceito, não é? Estamos aqui em horário de expediente, ninguém sabe. Não, brincadeira. Somos livres, portanto. Exato. E Paulo, tudo aquilo que eu disse é sentido, tu sabes, não é nenhuma conversa, temos a oportunidade de falar muitas vezes em off deste meu crescimento, que está a ser um processo, mas toda a ajuda que tu me dás diariamente, às vezes só com uma palavra, às vezes a dar-me na cabeça, às vezes a tentares liderar o meu caminho pelo exemplo. Mas antes de falarmos sobre isso, eu acho que as pessoas se calhar não te conhecem lá em casa, provavelmente, porque o Paulo não é uma pessoa muito adepta de redes sociais. Não sei quem é que está a razão, será ele, será eu, será o mundo, não sei, mas acho que se calhar pode ser ele. Ou então aqui um equilíbrio, porque às vezes estou a almoçar e tenho a tendência a estar mexendo no telefone e largar o telefone, estás a almoçar comigo. E às vezes é um bocado isso, às vezes precisamos de parar nos sítios certos e com os momentos certos. E portanto aqui eu exponho tudo, todos os meus podres eu exponho tudo, portanto aqui é tudo a verdade, não há nada mais que a verdade. Olha, eu gostava que as pessoas lá em casa, para te conhecerem um bocadinho, nos contasses quem é o Paulo. Quem é o Paulo Castro? Ora bem, quem é o Paulo Castro? Ora, antes de mais, agradecer-te também o convite, agradecer a iniciativa, porque acho que é uma iniciativa que não está em Portugal, pelo menos, ao alcance e que consegue ajudar determinadas pessoas a tirarem alguns exemplos e a também às vezes se reverem em histórias que são poucas as histórias reais, e que acho que a iniciativa é extremamente útil para as pessoas também traçarem um caminho para conseguirem chegar ao sucesso. Não é? Portanto, antes de mais também parabéns. Obrigado. E obrigado, eu é que agradeço também estar aqui. O Paulo, pronto, lá está, falar do passado às vezes torna-se uma coisa em que todos dizem a mesma coisa, eu não percebo em que nós temos que ir lá atrás e eu vou fazer, enquanto ele está ali a digerir, eu vou fazer aqui um parênteses. É importante percebermos, eu não faço esta pergunta ao acaso, é importante que as pessoas aí em casa percebam que todos nós temos muita dificuldade em falar sobre nós. E é curioso, porque nós devíamos ser a única pessoa que poderia falar sobre nós na ponta da língua. E isso quase é muito raro acontecer, porque temos sempre uma tendência, intrínseca ou não, ou crença ou não crença, de que o que é que os outros vão achar daquilo que eu vou dizer. E isto passa-se comigo, passa-se com o Paulo, passa-se contigo, que estás aí a ver este podcast, é igual. Então é difícil falar sobre nós, mas na realidade devia ser fácil, porque a única pessoa que nos conhece, desde que nós nos lembramos de nós próprios, à nascença, talvez um ano ou dois depois, somos nós próprios. Então é desafiante falar sobre nós, mas não se entende muito bem o porquê disto, não é? É verdade. Mas podes falar à vontade, tranquilo. É tranquilo, exatamente. Portanto, o Paulo...
lá atrás, aquilo que eu estava a dizer, portanto, falar sobre nós, como tu dizes, e realmente torna aqui és uma filho coisa único, aquilo que eu quero saber é se és filho único, não és, como é que foi a tua infância, como é que tu cresceste com os teus pais, essas coisas todas. Ok, em relação a isso, eu cresci ali num bairro um bocado problemático, não é? Portanto, comecei logo por ter que fazer escolhas muito cedo, em que efetivamente a minha avó até dizia, ou escolhes estar com os criminosos ou escolhes estar com os maus, portanto, vê lá o que é que tu pretendes, não é? Portanto, e isso foi um mote que, pronto, naquela altura, eu tenho 52 anos, portanto, eu sei que não parece, mas tenho, e que efetivamente nós estamos numa geração, ou eu estava numa geração que havia dificuldades. Portanto, e uma das coisas que me marcou, ou que efetivamente se calhar serviu um pouco de mote, eu hoje entendo isso, na altura não, mas aquilo que serviu um pouco de mote para que eu reagisse de outra forma, era efetivamente alguma escassez, alguma pobreza que havia, não é? Naquela altura, e que faz a gente às vezes pensar de outra forma. E quando tu falas em escassez, para as pessoas perceberem pobreza, tu falas de falta de comida, gestão de comida, falas de não haver dinheiro para aquilo que tu querias, falas do quê precisamente? Falo de sobrevivência, um bocado assim. Falo de efetivamente eu perceber que estar em casa da minha mãe e efetivamente ela ter que comprar às vezes restos de fruta para tirar os bocados que estavam menos bons, para a gente conseguir comer os bocados melhores, não é? Portanto, já não se trata, era um bocado disso. E isso fez-me pensar na altura, ok, o que é que eu não quero isto para mim, eu não quero isto efetivamente numa continuidade de vida, não quero proporcionar isto. Tu és filho único? Eu sou filho único, digamos, do mesmo pai e da mesma mãe. Ok? Pois os meus pais divorciaram-se, portanto lá está, ambiente ali um pouco hostil, não é? Houve uma guerra, inclusivamente, uma batalha. Que se veio a seguir a isso, portanto, e pronto, e essa dureza foi o que fez. Porquê? Porque depois a minha mãe teve outro filho, portanto eu tenho um meio-irmão, digamos assim. O meu pai optou por não ter mais filhos, mas também juntou-se com uma pessoa que também tinha outro filho, portanto era como se fosse irmão, também, não de sangue, mas exatamente. E tu, ao veres esses exemplos, não só em casa, mas depois também aquela parte do ou é criminoso, ou é mau, ou é pessoa má, como é que o Paulo, que é o Paulo que eu conheço e que as pessoas que não conhecem lá em casa, mas que hoje é autossustentado e que podia deixar de trabalhar hoje e viver dos seus rendimentos e dos seus investimentos para o qual trabalhou a maior parte da vida dele, como é que é esta mudança? Ou seja, o que é que te fez enverdar pelo mundo do empreendedorismo? Já vamos falar do imobiliário, mas o que é que te fez levar para isto? Porque neste processo, ainda assim, não é? Tu cresces, tu cais, tu cresces, tu cais e agora é que está fixo. Várias vezes, porque exatamente. É para as pessoas perceberem que não se chega aqui a esta fase da vida e que não, foi sempre a subir porque eu passava fome em casa, então agora fui sempre a subir. Não é assim. Não. Conta lá esse processo. O processo começou exatamente aí. Portanto, eu era muito novo, eu lembro-me e contei isto até aos meus filhos, às vezes conto estas coisas. Portanto, eu lembro-me de estar nesse tipo de dificuldades e já ser um pouco empreendedor. O que é ser empreendedor? Portanto, estava na escola, estava isso tudo mais, e eu aprendi a fazer, estás a ver aquelas pulseiras que têm os nomes, que às vezes nas feirinhas a gente vê. Ainda hoje se vende. Exatamente. Portanto, eu fazia essas pulseiras na altura e ia às papelarias, porque não havia, portanto, lojas disso, nem feiras, não ia para as feiras, mas ia às papelarias, falar com a pessoa da papelaria no sentido de dizer, olha, eu tenho aqui este exemplo, deixava-lhe uma ou duas pulseiras com os nomes, mas você, se não houver estes nomes, tem aqui uma lista de nomes que eu depois faço e venho cá, e pronto, e deixava ali aquilo chamado a consignação, não é? Para poder, efetivamente, depois fazer algum dinheiro para pôr em casa. Portanto, e essa vertente deu-me... Nunca te imposta, foi tua. Foi minha, exatamente. Portanto, essa vertente de negócio ou de efetivamente estar à procura de
de outras condições que não aquelas, fez com que eu fosse um pouco empreendedor. Comecei depois, perto dos 18 anos, a perceber que na altura, estamos a falar em 1991, 92, a perceber que tirei uns cursos de informática fora da escola. Digamos, na escola não havia informática na altura, portanto eu tirei cursos de informática fora da escola. E comecei a perceber que mesmo na escola não se dava esses cursos, e eu estava a ter conhecimentos a nível das escolas onde eu andei, de informática, que me faziam estar um pouco mais à frente daquilo que era o ensino na altura da informática. E deparei-me aqui com o primeiro desafio, ou dilema, digamos assim, que foi, ao ir para uma faculdade, eu entrei na faculdade, mas não a completei e não segui. E porquê que não segui? Pode ser polémico, não é? Mas porquê que não segui na altura? Porque eu lembro-me quando estava no 12º ano para poder ir para a faculdade, ao tirar esses cursos numa empresa grande, que era a Rumos Informática na altura, portanto acho que ainda hoje existe, eu sabia, eu estava a ganhar, digamos assim, mais dinheiro, estando já a trabalhar nessa altura, ao mesmo tempo que fazia o 12º ano, porque o 12º ano na altura era à noite, fazia à noite, já estava a ganhar mais dinheiro que às vezes o professor que lá estava a dar umas aulas. Isto entrou aqui numa ruptura comigo. Espera lá, então, mas eu vou estar aqui 5 anos, não é, a fazer uma licenciatura onde eu já estou a ganhar mais do que aquilo que o professor, efetivamente, do ISEL na altura estava a ganhar. Não é? Essas empresas onde eu tive a dedicação de fazer um bom trabalho a nível de aluno, convidaram-me para ser lá formador. Portanto, eu comecei a trabalhar por conta de outrem aos 18, 19 anos, na Rumos, sendo formador lá. Okay? Fui aprendendo, tive uma bolsa de estudo, inclusivamente paga pela Rumos, na altura, para ir fazer uma certificação da Microsoft, não é? Portanto, e comecei a dar cursos. A dar cursos de informática nas grandes contas da própria Rumos. E começaste a ganhar o dinheiro, começaste a crescer, Como é que tu chegas a criar a tua empresa? Como é que foi esse processo aí, não é? Porque depois há coisas que correram menos bem, há coisas que... Pronto, daquilo que efetivamente depois, eventualmente, falamos, não é? É que nem sempre as coisas correm bem. E deparei-me que, ao criar o meu próprio trabalho, ao criar o meu próprio emprego e tudo mais, tive ali um desafio que foi: a empresa cresceu mais do que aquilo que eu conseguia ter capacidade. Essa é que foi a empresa. Também acontece. A empresa que eu fiz de informática, estávamos no boom da informática, estávamos no boom dos computadores e tudo mais, e aquilo cresceu de uma forma em que eu não tive o apoio, nem eu próprio, a capacidade de conseguir gerir uma coisa daquelas. E aquilo que eu fiz foi, na altura, optar por vender a empresa. Okay? E tiveste essa consciência, portanto. Exatamente. E, por um lado, doloroso, tinha funcionários, tinha uma série de coisas que estavam a... Porque às vezes, mesmo tu progredindo, não consegues fazer a gestão de uma coisa que já vai para além da tua capacidade. Eu tentei-me munir, inclusivamente, de pessoas, auditores e tudo mais, para tentar perceber, mas aquilo eu já não tinha volta a dar. E entrei ali numa situação em que ou eu vendia, ou aquilo ia falir, ou porque o dinheiro que se ganhava já não era, digamos, porque as percentagens depois nas vendas de componentes, informática e tudo mais, eram percentagens diminutas, depois, sei lá, vieram outras coisas que dificultaram e acabei por vender a empresa, sair e tentar fazer outra coisa. Pronto, ao menos não deixaste a empresa cair e entraste em falência, não é? Como hoje em dia, ainda muitas empresas, infelizmente, e cada vez mais, muitas empresas entram em falência, depois é um problema. O que é que... Vamos voltar atrás um bocadinho. Ok. O que é que te fez
A relação com os teus pais foi boa, sempre boa? Ou seja, o teu pai e a tua mãe, independentemente de serem pais separados, sempre tiveste boa relação quer com o teu pai, quer com a tua mãe? Tive sempre. Foram pais presentes? Sim. Foram... Ok. Sim. Isso aí não tenho razão de queixa. Aliás, as batalhas que eles tiveram e guerras até era por quererem estar comigo e quem é que tinha a custódia de quem e quem é que ficava com quem. Isso marcou-te? Olha, estamos a falar num divórcio dos meus pais que foi em 1974, 75. Nesta altura, para situar, era um escândalo, não é? Portanto, e marcou-me no aspecto do quê? Marcou-me no aspecto de eu vou, quando estou com o meu pai, está a gente a falar mal da minha mãe. E quando estou na minha mãe, está a gente a falar mal do meu pai. Percebes? Por causa das guerras de família que havia. Isso marcou, é um facto. Achas que de alguma forma isso marcou também a tua personalidade e a tua postura perante o mundo? De alguma forma, marca sempre, porque efetivamente eu tinha que ser já tipo um mediador, não é? Em que de conflitos, em que eu uma vez tive que me virar, e lembro-me perfeitamente, não é? E com 6, 7 anos, estamos a falar de 6, 7 anos, virar para o seio familiar, quer de um lado, quer do outro, e dizer, pá, parem, eu não quero mais ouvir o que quer que seja. Aqui, se eu estou aqui, eu não quero ouvir nada do outro lado, eu não quero nada ouvir mal da minha mãe quando estou aqui, e não quero ouvir nada mal do meu pai quando estou ali, pá, parem com isso. E pronto, e isso marca, porque, pronto, por um lado, tu tens uma aprendizagem, não é? Mas por outro lado, marca bastante nesse nível familiar. E isto acaba, eu vou dizer engraçado, não tem nada de engraçado, mas acaba por ser, o universo tem coisas incríveis, não é? Porque tu acabas por passar por isso e depois, uns anos mais tarde, tu acabas também por fazer isso, acabas por, não dessa forma, claro, mas acabas também por te divorciar também tu e com 2 filhos. Tu achas que isso também tem muito a ver com o facto de tu não aceitares coisas que já tinhas passado lá atrás e que vias a acontecer no teu casamento com os teus 2 filhos? Achas que isso pode uma ligação? Achas que há uma espécie de ligação ao teu passado? Há uma ligação sempre, mas há uma ligação naquilo que é não, como é que eu ia dizer? Há uma ligação em 2 coisas. Primeiro, essa ruptura ou esse divórcio, não é, vem muito daquilo que é um outro acontecimento que me fez mudar também aqui um pensamento, que é a morte do meu pai. A morte do meu pai, que era uma pessoa saudável, era uma pessoa que estava sempre bem com tudo, e de repente tu recebes um telefonema, aliás, fazia check-ups de 6 em 6 meses, inclusive, e de repente tu vês um telefonema em que ele diz que está no hospital, que teve um AVC. Ora, quando tu lidas com o teu pai quase diariamente, em que ele faz check-ups, em que diz que está tudo bem, e que aparentemente é tudo saudável. Exatamente, saudável. E tu dizes assim, não, um AVC, como AVC? Não pode ser AVC. Não é? Portanto, e realmente não era AVC. Portanto, ele foi-lhe diagnosticado um cancro no cérebro. Em que, depois de tu teres progredido e conseguido ter, ao fim e ao cabo, reestruturar-te, aí já no imobiliário, depois, quando eu saí da informática, fui para o imobiliário. Já vamos falar sobre isso. Tens que ser obrigado a vender tudo o que tens disponível para vender só para salvar, porque é-lhe diagnosticado uma coisa já de grau avançado e que lhe dizem que ele poderá ter 2 meses, 3 meses, de uma coisa que efetivamente estava tudo bem, de repente. E isto é importante estás a falar sobre isto, porque, e agora vou falar ali para casa que nos estão a ouvir, porque todos nós andamos às vezes obcecados com a questão de trabalhar, a ganhar dinheiro. É importante percebermos que o nosso maior recurso é o tempo, e eu dou sempre este exemplo de um podcast que eu já ouvi há muitos anos atrás, de alguém dizer que eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas não é o meu maior recurso, porque se eu tiver uma doença grave à beira da morte, nenhum dinheiro do mundo vai salvar-me. E é um bocado isso, não é? Tu podias vender tudo o que tu tinhas, aliás, vendeste, não é? Neste caso deu para 18 meses. Pronto, não deu para 2, 3 meses, deu para protelar
Deu para 18 meses, deu para a minha madrasta abandonar o meu pai. Olha, isto aqui, esta mensagem está aqui a dizer que nós vamos desligar dentro de 41 minutos, somos nós? Não somos nós. É que às vezes podia sermos nós vamos ficar, vamos nos desligar dentro de 47 segundos, mas não é, pois não. É só para não ficar assustado, é que eu agora olhei para ali assim, uau, o que é isto? Desculpa interromper-te. Deu para isso, uma madrasta que abandona depois de 30 anos por não cuidar dele. E teve lá o filho. E teve lá o filho, cuja mulher depois também vai embora. Pois, essa foi a razão do divórcio. Essa foi a razão do divórcio. É importante percebermos que, e isto, histórias, se calhar como a do Paulo, existem muitas. Se calhar tu estás a ouvir esta história e estás a passar por isso, ou já passaste. São histórias que nós temos que tirar. Lá está, nós não estamos aqui a falar de sucesso, estamos a falar de muita dor, não é? Mas que essa dor, e já vamos falar das coisas boas, que essa dor foi transformada, ok, em algo diferente para ajudar outras pessoas e obviamente fez com que o Paulo hoje seja o empreendedor que é, seja a pessoa que é, seja o diretor comercial que é, seja o pai que é, seja o companheiro que é para a sua companheira. Mas, acima de tudo, somos todos humanos e todos sofremos com isto e todos temos emoções e sentimentos. E o Paulo não é diferente. Posso até confessar-vos que se calhar é a primeira vez que eu o vejo assim. Mas é importante, porquê? Porque tocar na dor dói. Crescer dói. Não é? Se nós vimos às vezes os nossos filhos mais irrequietos, quando eles são mais bebés, dizem, as dores do crescimento. É a mesma dor do crescimento. O problema é que essa dor do crescimento está ao longo da nossa vida toda. Mesmo quando nós temos muito dinheiro, mesmo quando nós temos muito sucesso, mesmo quando nós somos pessoas conhecidas ou desconhecidas, essa dor está lá. Porque essa dor é como se fosse um gatilho. Em algumas pessoas é o gatilho para o sucesso, outras vezes é o gatilho para, quiçá se calhar, pôr fim à vida. Contigo foi um gatilho? Para? Foi um gatilho porque eu perdi tudo, não é? Portanto, tudo. Vamos lá ver. Não é tudo, mas pronto. Sim, mas muitas das coisas. Portanto, eu fui para a Alemanha com o meu pai umas 6 ou 7 vezes. Porque disseram que havia lá um tratamento de umas células dendríticas na altura, não sei o quê, umas coisas. E fiz tudo. Portanto, e cada vez que ia à Alemanha eram 30 mil euros para fazer o tratamento. Portanto, 6 vezes. Pronto. Deu para 18 meses. Foi isso. Foi protelar, não é? Foi protelar, não interessa. Agora, isso fez-me pensar novamente de que às vezes não é trabalhar horas e não usufruir e não ter tempo para outras coisas que são tão ou mais importantes do que aquilo que é o trabalhar ou o realizar de financeiro, não é só isso. E depois comecei a pensar que eu tenho que me duplicar. Portanto, daí veio a resposta. Para eu ter mais tempo, eu tenho que me duplicar. Senão eu vou ter um trabalho finito, porque o dia de toda a gente tem 24 horas, não tem mais. Eu não posso dizer que o homem mais rico do mundo tem um dia de 72 horas. Eu não posso dizer isto. Portanto, ele tem 24 horas, como eu tenho. Então, o segredo, entre aspas, é duplicar. É eu tentar ajudar pessoas, para que elas se tornem também independentes financeiramente, para eu também ganhar sobre isso. E então foi esse o caminho que tu traçaste para ti. Que eu tracei para mim. E onde é que eu posso trabalhar, não muito, mas bem, por forma a conseguir ter algum dinheiro e começar a fazer alguma poupança ou algum dinheiro, no sentido de pôr o dinheiro a trabalhar para mim. Para que, se o dinheiro estiver a trabalhar para mim, de alguma forma, eu tenha tempo para usufruir de outra forma, porque percebi que aos 67 anos, 68 anos, uma pessoa querida nem sequer tinha tido tempo para usufruir do que é que fosse. E tu já estavas no imobiliário, não é? Antes do teu pai ficar doente? Já.
E foi no imobiliário que tu te reviste, que tu tiveste essa visão do poder da duplicação, salvo seja, não é? De poderes ajudar outras pessoas, não só a ti, que em primeiro lugar obviamente estás a ajudar a ti, mas também ajudar outras pessoas a conseguir a sua independência financeira através do imobiliário. Mas como é que tu, voltando atrás, como é que tu entraste para o imobiliário? Porquê o imobiliário? Eu entrei no imobiliário, ou seja, quando eu estava na informática eu já fazia tipo compras de casas, depois remodelava e depois vendia ou alugava. Portanto, eu já fazia isto enquanto investidor na informática, a título particular. Depois, quando eu vendo a empresa e acabo com a informática, tenho um amigo meu que está a sair da banca e quis abrir uma mediadora. E convida-me a mim no sentido de eu ir ajudar nesse desafio. E é quando eu entro, na altura era La Forêt, que se chamava, portanto uma multinacional francesa, porque ele enverdou por esse franchising na altura e então lá fui eu, no sentido de ajudá-lo e de também ajudar-me a mim no imobiliário, já que já tinha este know-how de compra e venda, já tinha algum know-how por lidar com equipas comerciais na parte da informática, mas agora era um pouco tentar fazê-lo com pessoas, fazê-lo com os consultores e assim foi, comecei essa nova aprendizagem, esse novo desafio, por isso, porquê? Porque também percebi que no imobiliário a coisa pode correr mais rápido. Porquê mais rápido? Porque tem comissões maiores, okay? Nas vendas, digamos assim, todos nós, como sabes, nos vendemos ou vendemos alguma coisa, mas nas vendas, onde é que há mais comissão? É no imobiliário, porque efetivamente também os valores são maiores, são valores de casas, não é? Embora não comecei a perceber que depois não se tratava de casas. Nada se tratava de casas, isto trata-se de pessoas, não é? Eu costumo dizer, tu já me ouviste. Portanto, as pessoas as casas não vão às escrituras, as pessoas é que vão. As casas não assinam contratos, as pessoas é que assinam. Portanto, e então era tudo uma dedicação às pessoas e não a casas. A tentar ajudá-las num processo que não é fácil, que pode não ser eficiente, que pode não ser seguro, que pode não ser inclusivamente uma jornada fácil, não é? Porque há muitas pessoas que podem enganar, que podem, não é? E aconteceu também na minha família, inclusivamente com a minha mãe, que fez um contrato de promessa de compra e venda com um fulano que depois enganou ou foi para o tribunal dizer que ela tinha enganado e que ao sinal em dobro. Bem, histórias dessas nós temos aos pontapés. Exatamente. Não é? Histórias dessas nós temos aos pontapés. Exatamente. Mas então, em resumo, tu viste no imobiliário o poder de não só ganhar dinheiro mais rápido, porque os valores obviamente são maiores e temos de falar de outras coisas, mas viste também ali, tiveste a visão de que no imobiliário podia ser um futuro que te levasse à independência financeira. Ou seja, foi isso que tu fizeste durante muitos anos e que obviamente com esse dinheiro tu conseguiste investir em imobiliário, conseguiste investir em ativos que ainda hoje detens, outros que já vendeste e que depois voltas a investir, e é disso praticamente que tu estás, que tu fazes, não é? Ou seja, obviamente, muitas pessoas às vezes perguntam, mas porquê o Paulo é diretor lá na Centro, mas porquê? Porque, em primeiro lugar, porque ele gosta, aliás, ele já deu o motivo, não é? Porque ele gosta de ajudar pessoas a conseguir obter ou chegar ao patamar onde ele está. E essa é uma causa nobre, nem sempre é por dinheiro. Aliás, neste momento já não é. Neste momento não é por dinheiro. Mas, porque ao início, e eu lembro-me também quando entrei para o imobiliário, era o dinheiro, não é? Eu não tinha. Portanto, era o dinheiro, eu queria o dinheiro. Mas depois, quando o dinheiro já vem, não é? E acaba por tem que haver um outro motivo, tem que haver um outro objetivo. E esse objetivo, muitas vezes, no meu caso, não é? No caso dele, ele já falou, mas no meu caso é mais, é ajudar cada vez mais famílias para já desmistificar a visão que nós temos do sucesso. O que é o sucesso? Será que tem fim? Será que eu posso ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim não sentir sucesso? Podes. Então, sucesso é aquilo que me move, é aquilo que nos move diariamente para fazer aquilo que tanto gostamos, não é? Por isso é que muitas vezes a gente ouve uma verdade, uma frase feita e que para mim tem todo o sentido, que é: eu tenho um trabalho onde não me sinto a trabalhar, não é? Aquilo que eu faço não é trabalho, não é? Arranja um trabalho em que não precisas trabalhar. E é um bocadinho isso, não é? Eu levantar todos os dias e perceber que eu adoro fazer isto. Muitas vezes, Rui, desculpa. Não faz mal. É jornada.
Estás a perceber? Que tem dor também. Que tem dor também, porque só com a dor é que tu consegues evoluir, porque há sempre o medo, não é? O medo está lá sempre, não há hipótese. E só quando tu suplantas o medo é que tu sentes, não, eu consegui. E a seguir está outro medo. E a seguir está outro. E a seguir está outro. E a seguir está outro. Portanto, já não, é infindável. É infindável. Não trata-se de dinheiro, trata-se de chegar lá. Não é? A jornada para lá chegar. E se isso ao mesmo tempo conseguir fazer felicidade noutras pessoas e que as outras pessoas consigam também elas próprias chegar aos seus propósitos de vida, pá, é brutal. Para mim é o que me move. Bem, malta, então estamos quase no fim, mas fazer aqui um breve resumo que eu acredito que as pessoas entendam que qualquer pessoa com sucesso, e neste caso o Paulo, com o sucesso que ele tem, é o sucesso dele. Atenção, nós nunca comparamos sucessos de ninguém, nem a quem ganha mais, nem a quem ganha menos. O sucesso não está no dinheiro só. Aliás, ele toscaria todo o dinheiro que tem por ter o pai aqui de volta outra vez, tenho certeza do que estou a dizer. Mas há muitas quedas, há muitos desafios. Seria muito fácil, e neste caso falando do Paulo, seria muito fácil o Paulo ter desistido. Teve várias... A morte do pai, inesperada, no mesmo momento um divórcio, com 2 filhos, enfim, várias quedas, investir o dinheiro todo que tinha para salvar o pai, não conseguir, enfim, entra para o imobiliário e acredito que não é uma jornada fácil, pelo menos para mim não foi uma jornada fácil. Acho que ainda hoje é mais fácil, mas não deixa de ser desafiante, é muito desafiante, temos que ser mesmo muito profissionais para prestar um bom serviço e uma boa experiência a todas as pessoas que se cruzam na nossa vida, e não tem que necessariamente ser vender uma casa ou comprar uma casa. Às vezes é ouvir só a pessoa e a pessoa nem te vai comprar nada, nem te vai entregar nada para vender, mas depois lá na frente ela vai se lembrar daquela conversa que tu tiveste e isso vai acabar por acontecer. Acaba por ser uma nova visão, e eu gosto desta frase, uma nova visão do sucesso, não é? Porque sucesso é muito apelidado de quem tem mais dinheiro e quem tem mais sucesso. Quem aparece mais é quem tem mais sucesso. E na realidade, se calhar temos que ter aqui uma nova abordagem sobre esta tal visão sobre o sucesso. Ó Paulo, em todo este teu processo, não é? Do Paulo, hoje com 52, não é? E das pessoas que tu já ajudaste neste processo todo, eu quero que tu, porque não é fácil, não foi fácil a tua jornada do Paulo com 18 anos até ao Paulo de 52, não tem nada a ver uma pessoa com a outra, não é? Talvez os mesmos valores pelos quais tu te moves, a honestidade, a verdade, o ser direto, etc. Mas muitas pessoas que estão a ver este podcast provavelmente estão ligadas ao ramo imobiliário, ou se não estão, se calhar têm essa pretensão de vir a estar, e eu quero fazer-te, esta é uma pergunta diferente daquela que eu costumo fazer aos outros convidados, portanto para ti vai ser um bocadinho diferente, vai ser um bocadinho de novidade, mas eu gostava que olhasses ali para os convidados daquela câmara que estão ali e estão a ver, alguém que neste momento esteja a pensar em verdade pelo imobiliário, alguém que esteja no imobiliário mas que não está a conseguir ter resultados, seja por que motivo for, e a gente sabe quais são. Que mensagem é que tu darias a essa pessoa que está ali neste momento? A olhar e querer, pá, mas eu gostava tanto, mas isto não é nada como ele diz, porque aquilo é difícil, aquilo não é para mim, pá, aquilo não funciona, é preciso ter muitos conhecimentos, é preciso ter muitos contactos das pessoas. O que é que tu tens a dizer às pessoas, o que é que tens a dizer às pessoas que estão ali a ouvir? Bom, aquilo que eu posso dizer é não desistir. Acho que a primeira coisa, mas não é só no imobiliário, Rui, é um pouco em todo... É transversal. É transversal. Portanto, o não desistir e o treinar, estás a dizer? Treinar as coisas, o fazer, o aprender, mas não ser só aprender, é aprender e praticar. Não vale a pena eu aprender ou ter a formação A, B ou C, se depois não vou executar. Então... passa-me um pouco por isto, que as coisas depois vão fluir. A partir do momento que a gente tem o foco, não desiste e treina, por muito que caia, levante, porque todas as pessoas caem, todas as pessoas se levantam, todas as pessoas se desanimam, as coisas não vêm logo quando a gente quer. Era bom. Não vem. Era bom. Mas a persistência, a consistência e o não desistir vai fazer com que tu chegues à independência, de certeza absoluta, no imobiliário. Sem desculpas. Culpas? Sem desculpas. Sem desculpas, exatamente. Sem desculpas. Porque uma coisa é querer, outra coisa é aquilo que já falámos disto em alguns episódios aqui do podcast.
Eu quero, mas antes de querer, e neste caso antes de ter, precisa ser. E entre o ser e o ter existe aquilo que tu estás a falar, que é o fazer. E muitas pessoas até o conseguem ser, mas depois não põem em prática, não fazem aquilo que aprendem e depois obviamente não vão ter. E normalmente a culpa está sempre fora, não é? Ou seja, nunca está dentro. A culpa nunca é nossa, a culpa não é o mercado, é isto, é aquilo, mas se calhar a única pessoa com quem nós devemos olhar é para nós próprios, não é ao espelho. Não é? Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com aquilo que tu alimentas, porque não basta te alimentar só de alimentos propriamente ditos, mas aquilo que tu alimentas a mente. E aquilo que tu alimentas a tua mente faz toda a diferença. Porque quando tu estás sempre, eu não vou conseguir, isto não é para mim, arranjar as tais desculpas na tua mente, perdes o foco. A mente mente. E então, se tu puseres outras coisas como, não, o que é que eu preciso aprender com isto? Como é que eu posso evoluir com esta aprendizagem desta queda? O que é que eu faria diferente? Que ações posso tomar? Se calhar são coisas mais positivas para a tua mente, em que efetivamente depois... E as pessoas que te rodeiam também, escolher bem as pessoas que nos rodeiam. Sem dúvida. Muito bem, estamos aqui então no desafio final, e o desafio final que eu tenho para ti é, voltas a olhar para a câmara e imagina que esta tua mensagem que eu te vou pedir que passes, seja ela aquela que for, para o mundo, vai ser vista ou está a ser vista neste momento por milhões de pessoas à volta do mundo, não só hoje, mas daqui a 30, 40, 50 anos. Que mensagem é que é essa? Epá, convidaram-me uma pergunta dessas. Que mensagem é que eu coloco para o mundo para ser vista daqui a 30, 50 anos? Não tem a ver com trabalho ou não trabalho, é sobre aquilo que tu quiseres, é que mensagem que tu queres passar precisamente para o mundo, que as pessoas vão ouvir e Deus queira que sim, assim seja, que perdure no YouTube, que nem que seja só no YouTube, mas que perdure por aí, que a pessoa vá ouvir, como hoje nós vamos ao YouTube ouvir Jim Rohn, por exemplo. Que mensagem é essa que eu quero que tu passes, que eu gostava que tu passasses? Bom, eu vou dar um exemplo meu, se calhar, que é também uma frase feita e que faz todo o sentido na minha cabeça hoje, é que o ser humano pensa que tem duas vidas e a segunda começa quando ele percebe que só tem uma. E isto, se é o conselho ou se é alguma coisa que as pessoas possam ouvir, é: vivam agora. O agora é o que interessa. Perdoem-se agora. Okay? Façam agora. Amem agora. Façam agora. Porque amanhã a gente não sabe. E o passado já foi. Ninguém consegue ir lá atrás mudar. Portanto, é o agora. Portanto, acho que é este o conselho. Não sei se me fiz entender, mas é este o conselho que dou. Paulinho, obrigada pela tua forte mensagem que hoje passou com toda a certeza a todos os que estão aí em casa. Obrigado também por terem assistido, não só este, mas acredito que a todos os outros episódios. Mas a vida é importante. Esta mensagem é impactante, esta mensagem é forte, porque tem poucas palavras, mas ela é muito forte. Nós temos muita tendência de viver lá na frente, quando ainda não estamos a usufruir o que temos agora. Então, e esta mensagem foi para mim também. Aliás, é para todos, mas eu sentia, é como se ele estivesse a falar diretamente comigo, que está, mas para mim. E que é, nós esquecemos, por exemplo, no caso dele, não é? Nós esquecemos que de um momento para o outro a vida muda. E a vida muda com o nascimento de um bebê, mas também muda com o falecimento de alguém que nos é muito próximo, que nós muitas vezes temos como dado adquirido e nós achamos que ele vai durar para sempre. Deixa-me dar-te uma novidade: não vai. Não vai. Tu não vais durar para sempre. E a questão é que tu não sabes quando é que isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos ou daqui a 100. No meu caso, se Deus queira que seja daqui a 100, não é? Eu tenho 20 e pouco. Não, brincadeira. Sem dúvida. Brincadeira. Quero brincar aqui e pôr um bocadinho de piada, mas é um assunto demasiado sério e que eu quero também que vocês o levem a sério. Vivam a vida agora. Então, obrigado, Paulo, mais uma vez pela tua mensagem, por teres bocadinho. Obrigado a todos vocês que estão aí desse lado, sempre a apoiar. Partilhem o podcast com quem vocês acharem que precisa de ouvir este tipo de mensagem. E agradecer mais uma vez ao Honor Podcast. Não posso dizer mais nada, agradecer aqui ao Lisandro, que está aqui a olhar para mim, que já me disse: pai, está fora de horas, eu quero ir almoçar, está cheio de fome.
Agradecer aqui ao grande mestre e à Joana também, à Joana Marques e à Madalena, a todas as meninas que aqui estão de volta, que parece que só estamos aqui nós os dois e não estamos só nós os dois. E portanto, agradecer e vemo-nos no próximo episódio. Mas antes disso, vê este. Até já. Tchau.